então, Jesus nos abençoe e continue nos abençoando nessa noite. Jesus, quando esteve entre nós, no Sermão da Montanha, ele disse que era para brilhar a nossa luz diante dos homens. Eu acho que está falhando, hein? Alô? Alô? Ele disse que era para brilhar a nossa luz diante dos homens. E quando ele disse isso, ele fez uma revelação importante para todos nós, porque ele mostrou que todos nós temos luz dentro de nós. Ela pode não estar brilhando no momento, mas todos temos luz. Todos nós somos filhos de Deus e, portanto, seres de luz. O que precisamos é fazer com que essa luz brilhe. E o Espiritismo mostra isso. O Espiritismo mostra que todos nós fomos criados simples e ignorantes, saímos das mãos do Criador de uma forma como fosse um papel em branco, digamos assim. E que nós mesmos, aos poucos, ao longo das diferentes encarnações, ao longo das várias experiências que nós vamos tendo, nós vamos aprendendo e vamos iluminando a nossa alma, o nosso espírito, através da nossa renovação espiritual. Então não existe ninguém que seja ruim, por exemplo. Nós temos sempre a mania de dizer fulano de tal não presta, fulano de tal é ruim, ou eu não presto. Às vezes a gente joga isso para a gente, mas isso seria uma incoerência e até um absurdo falar isso, porque seria a prova que Deus criou alguma coisa ou alguém que não prestasse. Já se todos somos filhos de Deus, todos nós temos que ter a herança divina em nós. Deus não erra. Então, se Deus nos criou, é porque todos nós temos o potencial de brilhar, de crescer, de evoluir e de atingir a perfeição, a angelitude. Todos nós temos. Não existe diferença de uma pessoa para outra. Nós temos muito a ideia de competição em nossa sociedade. Um é melhor que o outro, um é superior ao outro. Nós vivemos nos competindo uns com os outros, e isso é terrível para o nosso relacionamento, para a nossa convivência. Nós precisamos olhar para dentro de nós e buscarmos a nossa melhoria espiritual, para que a nossa luz pessoal brilhe. Porque sem isso, nós nunca conseguiremos ser felizes. A felicidade está diretamente relacionada à nossa melhoria espiritual. Não é tanto quanto que nós fazemos, mas no que nós nos transformamos no nosso dia a dia. Nós podemos fazer muito, mas se aquilo que nós fazemos não nos transforma, nós estamos estacionados. Nós continuaremos com os mesmos problemas e com as mesmas sombras que nós trazemos do passado. E são essas sombras que não permitem a nossa felicidade. No livro Os Mensageiros, André Luiz nos conta a história de Alfredo e de Ismália. André Luiz, juntamente com um companheiro chamado Vicente e um instrutor espiritual chamado Aniceto, saíram de nosso lar numa terra para uma missão junto às pessoas encarnadas aqui. E nessa missão, eles tiveram que atravessar as zonas extensas do umbral. E numa dessas regiões sombrias, havia um posto de socorro enorme, com quilômetros de extensão, cercado de muralhas altíssimas, cercado de uma verdadeira fortaleza. E ali, chegando, eles entraram numa passagem oculta, e o posto tinha, inclusive, canhões para arremessar dardos magnéticos em espíritos que tentassem assediá-lo. Era uma coisa realmente gigantesca.
Mas lá dentro desse posto de socorro, era um lugar enorme, com milhares de pessoas aqui dentro, eles conheceram o diretor daquela instituição, que era o Alfredo. E conversando com o Alfredo, eles encontraram também, conheceram a Ismália, a sua esposa. No momento que ela se afastou para resolver alguns problemas, o André Luiz vira para o Alfredo e fala: mas que coisa boa, você tem a companhia da sua esposa, daquela que foi sua esposa na terra, junto com você nesse trabalho que deve ser difícil, de tomar conta de um posto de socorro dentro da região umbralina, cercado de problemas e dentro, cheio de pessoas necessitadas de ajuda. É um trabalho muito grande. E você é uma pessoa privilegiada ter a companhia da Ismália. E você sabe, quem me dera ter a companhia da minha esposa. Ela vem me visitar uma vez por mês. Eu não mereço ainda ela estar comigo e nem muito menos eu estar com ela. Ela está em regiões espirituais superiores. É lá que ela fica. E ela não foi autorizada a ficar comigo aqui, e muito menos eu fui autorizado a ir morar com ela nas regiões superiores. Mas eu vou explicar por quê. E aí ele explica, conta o caso dele. Então, quando eles estavam encarnados, ele era casado com a Ismália, tinha filhos, e ele tinha um sócio chamado Paulo. O sócio dele era uma pessoa muito leviana, e um homem muito conquistador, uma pessoa, né? E ele tentou se aproximar da Ismália com segundas intenções. Ele tentou cortejar a Ismália. E a Ismália, naturalmente, recusou aquilo. Né? Ela não deu trela para ele, né? Cortou as intenções dele, mas ele era uma pessoa muito vingativa. Então, o que ele fez? Ele se sentiu a vaidade dele, de conquistador, o orgulho dele, ele se sentiu ferido. Então, ele resolveu vingar-se dela. E ele começou a colocar na cabeça do Alfredo que ela era uma pessoa leviana também. A sua esposa não presta, a sua esposa, olha, fica de olho, cuidado, e coisas desse tipo. Até um dia que ele contratou uma pessoa, ele contratou alguém para ir ao quarto da Ismália, simular que era um amante dela. Fez a denúncia para o Alfredo chega em casa, procurando alguém, procura no quarto, ela não sabia de nada, ela pensou que ele tivesse enlouquecido. Né? E nisso, quando ele está no quarto, um homem, pula da sacada do lado do quarto dela e corre no pomar, dentro do pomar, fugindo, deixando para trás até um chapéu muito bonito para a época, né? E o Alfredo chegou até a atirar no homem, mas, claro, não pegou. O homem estava preparado para isso, sabia o que estava fazendo, e com isso ele ficou apavorado, ele ficou louco. Ele fala que chegou a pensar em matá-la. Estava com a arma na mão, mas ele diz que uma força superior impediu ele de cometer o assassinato. Mas ele então sai de casa e depois ele pega a Ismália e a leva de volta para a fazenda onde moravam os pais dela. Devolve ela para a família. Ela que tinha 3 filhos com ele. Ele pega os 3 filhos e vai para a Europa. E assim a Ismália, de uma hora para outra, sem entender absolutamente nada, ela se vê longe do marido, longe dos filhos. E ele fica na Europa lá, com a família, até que um dia, depois de alguns anos, ele recebe uma carta dizendo que Ismália havia desencarnado, vítima de tuberculose. Ele, então, aí resolve voltar para o Brasil, cria os filhos, e muitos anos depois, o Paulo, que era o sócio dele, estava à beira da morte. E antes de se encarnar, o chama e confessa o crime para ele.
confessa que ele tinha armado tudo, etc. e tal, e pede perdão, coisa que não consegue dar. E o Paulo se encarna naquela situação e ele fica simplesmente enlouquecido. Tenta ir na casa dos familiares da esposa, mas nesse meio tempo ele mesmo é vítima de um aneurisma e desencarna em condições lamentáveis. É recolhido na colônia espiritual próxima, depois de muito tempo no umbral, no sofrimento, em desespero, em revolta, ele consegue ser recolhido por interferência da Ismade, por ajuda dela, e aí, lá, ele começa o trabalho, até que ele adquire a possibilidade de dirigir aquele posto de socorro que pertencia a essa colônia espiritual chamada Campo da Paz. Então, ali que ele estava trabalhando, mas ele não merecia o contato permanente com a ex-esposa. Ele precisava melhorar-se. Ele precisava fazer luz dentro de si e eliminar a sombra do orgulho e do ciúme do seu coração. Então ali ele estava numa situação de profunda dedicação ao próximo, ajudando pessoas, milhares de pessoas com problemas terríveis que eram recolhidos naquele posto de socorro. Ele, uma dedicação enorme, um grande trabalhador, mas por mais que ele trabalhasse ali, por mais que ele se dedicasse ao próximo, ele não conseguiria tirar do seu coração a sombra do orgulho e do ciúme que ele trazia dentro de si. Então, qual seria a saída? Qual seria a solução para ele? A solução, naturalmente, seria uma nova encarnação. Seria voltar à Terra. E talvez, aí é especulação nossa, não está no livro, mas provavelmente, talvez se consorciar com a mulher, também de comportamento leviano, talvez ele precisasse aprender a perdoar, aprender a compreender, aprender a se libertar do monstro enorme do ciúme que ele trazia dentro de si, para que a luz dele pudesse brilhar em consonância com a da esposa, que já tinha adquirido luz suficiente para habitar regiões superiores do mundo espiritual. Então a necessidade de luz, Emmanuel nos diz, em uma de suas mensagens, quando ele comenta esse trecho do Evangelho, que todos nós podemos fazer muito, mas ninguém avança sem luz própria. Todos estamos aqui na Terra para desenvolvermos luz dentro de nós. E cada um de nós tem um padrão luminoso. Ela começa brilhando pouco. Aos poucos, conforme vamos nos burilando, vamos melhorando moralmente, ela vai brilhando cada vez mais. Há um outro livro do André Luiz, chamado Missionários da Luz, onde ele descreve a reencarnação de Segismundo. Segismundo era um espírito muito amigo de todos ali, um grande trabalhador também no mundo espiritual, e que necessitava voltar, necessitava reencarnar. Então o Segismundo, ele precisava voltar como filho de um homem que ele havia matado no passado. Então na última encarnação, ele havia matado um homem, e como prova, como terapia para a mudança interior, ele precisava reencarnar como filho desse homem. Mas não estava conseguindo. O homem, apesar de ter prometido no mundo espiritual receber o Segismundo, quando ele voltasse à Terra, naquele momento que ele precisava receber, ele não estava aceitando. Então, o Segismundo se aproximava dele durante o sono
Ele saía do corpo, via o Segismundo, e a memória emocional, que é alguma coisa que nós temos, todos nós temos essa memória emocional, nós temos a memória intelectual, né? Nós lembramos dos fatos, mas nós também lembramos dos sentimentos de certos fatos, muito embora às vezes não lembremos do que aconteceu. Isso já foi estudado, abrindo um parênteses, já foi estudado pela medicina isso. Há um problema, eu lembro que até no Globo Repórter uma vez fizeram uma reportagem sobre isso, mas já vi outras reportagens sobre esse tipo de problema. Há pessoas que perdem a memória de curto prazo. Então, é um problema, eu não lembro o nome desse problema neurológico, mas, por exemplo, você encontra uma pessoa, como é que vai? Como é que vai? Tudo bem, tal, olha, eu sou o Marco Antônio, tal. A pessoa, muito bem, tal. Aí eu pego e saio na porta, quando eu volto, ela não me lembra, não se lembra mais de mim. Então isso acontece, isso é real, é um problema sério isso aí, né? Então, eu lembro que no Globo Repórter, o repórter fazia isso, ele saía e voltava a pessoa, e a pessoa falava a mesma coisa, era aquele Carlos Dornelles, é um repórter da Globo, e toda vez que ele se apresentava, o nome é Carlos Dornelles, era Dornelles, Getúlio Vargas também era Dornelles, ele sempre falava a mesma coisa. A pessoa saía, dava a volta, esperava um minutinho e voltava. Muito prazer. Você é Dornelles? Getúlio Vargas também é Dornelles. Então, a pessoa perde a memória de curto prazo, embora lembre de coisas a longo prazo. Mas é interessante, existem estudos sobre esse tipo de caso, um estudo muito interessante, que foi feito com uma pessoa desse tipo. Então, ele recebeu o tratamento de duas enfermeiras muito bonitas, por sinal, muito bonitas, só que uma era muito carinhosa com ele. Seu fulano, vem cá, e a outra era muito ríspida, claro, mais ríspida, grossa, vem cá, fica quieto, não sei o que e tal. E as duas saíam. E aí quando voltavam, alguém chegava e falava assim, você quer ser atendido por qual enfermeira? Ele sempre apontava a que era carinhosa. Por quê? Eu não sei. Eu não gostei da outra. É a memória emocional. Ela não lembra do fato, mas lembra da emoção. Isso acontece muito conosco na encarnação. Nós não lembramos do fato, nós olhamos para a pessoa que não simpatiza com a pessoa. Né? Aquela pessoa, claro, pode ter outros motivos. Obviamente pode ter outros motivos, ela pode lembrar alguém que a gente não gosta, a gente pode ter uma falta de afinidade fluídica, como Allan Kardec diz no Evangelho, mas pode sim ser um problema de outra encarnação. A gente olha aquela pessoa, você tenta na própria casa da gente, não simpatiza, não. E tem pessoas que você, né, parece que eu conheço há quanto tempo, né? Eu lembro de um filme que eu assisti com Tom Hanks, que ele tinha ficado viúvo, e aí o filho dele ligou na rádio, acho que eu não deve ter assistido esse filme, não sei. O filho dele ligou na rádio para conseguir uma nova esposa. Ele vivia muito triste e tal. E eu achei interessante a colocação que ele fez, porque a mulher falou assim para ele, como é que foi? Como é que você conheceu a sua esposa? O que você sentiu quando conheceu a sua esposa, né, que tinha falecido? Ele falou assim, eu senti que estava voltando para casa. Quer dizer, a convivência com o espírito querido, um espírito, né, de outras encarnações e tudo mais e tal. Né? E aí a mulher pergunta assim, o que você tem para falar dela de tão especial? Aí ele falou assim, quanto tempo você tem na rádio? Quer dizer, ele podia falar a vida inteira, nesse caso, né? Mas isso acontece, claro, a pessoa tem essa, né? E tem aquelas pessoas. Então, no caso do Segismundo, o futuro pai dele, na hora que o via, não sabia quem era, né? Mas tinha aquela repulsão. Então, toda noite ele se enferma. E ele acordava de manhã dizendo que teve pesadelos. Falava para a mulher, olha, eu tive pesadelos, eu não aguento mais, estou esgotado, né? Tem um homem tentando me matar. Porque é o que aconteceu no passado. Ele tinha aquela
aquela sensação. E eu tento fugir, ele corre atrás de mim. Não acontecia isso, mas era a impressão que ele tinha, né? E aí, naquela noite ali, o Alexandre, que era o instrutor nesse livro, né, no Missionários da Luz, era o instrutor, e conhecia muito bem os dois, foi tentar apaziguar a coisa, resolver o problema, né? Então eles foram acompanhar o sono dele, do futuro pai e da futura mãe. A mãe sai do corpo durante o sono e vai na companhia dos amigos espirituais em excursões de aprendizado e tal. Ele não, ele sai e diz o corpo espiritual dele, porque a gente tem que entender que o nosso corpo espiritual, a gente chama de corpo espiritual, o perispírito, que a gente chama de perispírito, né? Na linguagem que Kardec criou, ele é físico, né? Ele é feito de um outro tipo de matéria que a gente não sabe ainda como que é, mas isso não deve nos assombrar, o fato de não sabermos que tipo de matéria é feito o perispírito. Porque a própria ciência hoje sabe que de toda a matéria que a ciência conhece no universo, tudo, de todas as estrelas, galáxias, tudo que é visível ou que é detectável pelos nossos equipamentos modernos, só representam 4% do universo. Que os outros 96% é matéria e energia escura. Eles falam escura, mas na verdade é matéria e energia invisível. O que nós não estamos dizendo é que essa matéria é a matéria do corpo espiritual. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Só mostrando que a própria ciência reconhece que tudo que nós vemos no universo apenas representa uma parcela muito pequena. Porque a própria ciência reconhece que existe no universo. Ela sabe que existe essa outra matéria, essa outra energia, pelos efeitos que ela provoca nas galáxias, no universo como um todo, no cosmos como um todo. Mas não sabe de que é feito ainda. Então nossa ignorância é muito grande sobre muitas coisas. Mas o que nós sabemos é que o nosso corpo espiritual, ele é físico. É um outro tipo de matéria, mas ele é físico, né? E ele é muito sensível às nossas emoções, aos nossos pensamentos. Ele é muito sensível. Então, um espírito que sempre se alimenta de bons pensamentos, bons sentimentos, ele vibra numa frequência maior e faz com que esse corpo espiritual, com esse perispírito que todos nós temos, e que sobrevive à morte do corpo biológico, que esse corpo emita luz. Então as nossas vibrações, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos fazem com que o nosso corpo espiritual emita luz. Umas mais fracas, outras mais fortes. Então, ao modificarmos nossos pensamentos, ao modificarmos nossos sentimentos, nós passamos a emitir luz, modificarmos para o bem, naturalmente, né? E isso aconteceu nesse livro, Missionários da Luz. Quando o futuro pai do Segismundo sai do corpo, ele se depara com o Segismundo de novo e fica naquela agonia. E aí aparece o Alexandre. O Alexandre já conhecia os dois, embora aquele homem que estava durante o sono não lembrasse do Alexandre. E aí ele fala: o senhor chegou aqui, me ajude, me socorra, né? E aí o Alexandre fala: calma, esse homem não quer lhe fazer mal, olhe para ele, né? Ele está necessitado da sua ajuda. Ele não vai dizer exatamente o que ia acontecer, que ele vai ser seu filho, também seria demais naquelas condições, né? Ele precisa da sua ajuda, ele precisa que você o receba. E coisa interessante, abrindo um outro parênteses, ele não conseguia, a mulher dele não conseguia engravidar. Porque nesse caso específico, isso nem sempre acontece, mas nesse caso específico, a própria rejeição dele ao futuro filho, não, de uma certa forma, destruía os espermatozoides dele, ou tornavam eles, pelo menos, inférteis, que ele não conseguia naquele momento, a tamanha carga de medo, de apreensão, de raiva, né, que ele tinha, que ele não alterava até isso. O livro mostra isso, né? Mas, de qualquer forma, o Alexandre falou: olha, tenha piedade dele, ele quer a sua ajuda, ele precisa da sua ajuda,
auxilie ele, dê a mão para ele. E aí o Segismundo estendeu a mão e o homem apertou a mão dele. Apertou a mão dele, começou a se sentir bem. Mas o Segismundo ficou tão feliz com esse gesto, porque era uma oportunidade para ele voltar, que se ajoelhou e falou assim: olha, que Deus o abençoe por esse gesto, muito obrigado. E quando o Segismundo teve aquela atitude de humildade, ele olhou aquele homem e pensou: esse homem não pode ser mau. E falou: seja bem-vindo, meu irmão. Farei o que for possível para te ajudar. Nesse momento, ele de fato mudou o sentimento dele em relação ao Segismundo. Porque o André Luiz descreve um fato curioso, interessantíssimo. O corpo espiritual dele estava como que impregnado de uma substância escura, que o tornava escuro, pesado. De repente, essa substância começou a se quebrar e a sair. E o corpo espiritual dele começou a emitir luz. Então, o André Luiz viu isso ao vivo e a cores, né? Um homem que estava escurecido por conta dos seus sentimentos de raiva, de medo, e de repente, pela mudança de atitude mental, começou a emitir luz. Então, quando Jesus fala que brilhe a vossa luz, o objetivo dele é fazer justamente isso. Essa nossa mudança, essa nossa transformação, para que nós possamos brilhar também, porque o nosso destino é brilhar. Hoje mesmo, no Evangelho na casa da minha mãe, a gente leu uma mensagem, fala no reino das borboletas, uma mensagem do Espírito Irmão X, onde ele fala que uma borboleta visitou um punhado de larvas e fala: olha, meus irmãos, vocês vão ser igual a mim, né? Eu também já passei pela situação que vocês estão, etc. E elas não acreditaram, até o dia que elas entraram no processo de metamorfose, se tornaram borboletas também. Então, esses espíritos de luz que vêm à Terra, eles falam para a gente: olha, que brilhe a luz de vocês igual a nossa luz, porque vocês são feitos da mesma substância que nós. Jesus disse isso: vocês poderão fazer tudo o que eu faço e até muito mais, porque todos somos filhos de Deus, e é para isso que Ele veio até nós, e é para isso que o Espiritismo está entre nós. Allan Kardec, na Revista Espírita, há 160 anos atrás, quer dizer, em 1859, Revista Espírita de julho de 1859, ele já definia e já nos mostrava qual era a finalidade do Espiritismo. É um trecho curto, e olha o que ele diz: a finalidade do Espiritismo é tornar melhores os que o compreendem. A finalidade do Espiritismo é tornar melhores. Veja bem, eu não estou falando perfeitos. Claro que nós todos buscamos nos aperfeiçoar sempre, mas a perfeição para nós é uma coisa muito longínqua ainda. Mas todos podemos melhorar. E é para isso que nós estamos aqui na Terra, para melhorar. Se nós passamos uma encarnação inteira sem melhorar nada, nós perdemos a encarnação. Se sofremos horrores, sofremos, mas não melhoramos, o sofrimento foi inútil, porque o sofrimento só tem utilidade se ele melhorar a gente. Sofrer por sofrer, todos sofrem, mas se ele nos tornar mais humildes, mais espiritualizados, mais compreensivos, etc., e aí nós podemos dizer: não, mas eu sofri, mas o sofrimento teve um fruto que foi a minha melhoria espiritual. Sem isso não faz sentido nada do que a gente faz. Eu trabalhei, eu fiz muito, tudo mais, mas você melhorou? Você utilizou esse trabalho para se aperfeiçoar, ou você é a mesma pessoa
de 10, 20, 30, 50 anos atrás, em termos morais. Você tem os mesmos rancores, os mesmos sentimentos negativos. Então a vida não está fazendo sentido. A vida para nós não é grandes realizações, é a melhoria espiritual. É o principal objetivo da vida. E o Kardec continua aqui. Esforcemo-nos por dar o exemplo. E mostremos que para nós a doutrina não é uma letra morta. Se nós não aproveitarmos a doutrina para nos melhorar, se eu utilizar a doutrina só para fazer palestra, ou para fazer qualquer coisa, mas não me melhorar, eu estou perdendo tempo. Ela é uma letra morta para mim, embora alguém possa aproveitar o que a gente fala. Mas para mim ela é uma letra morta. Né? Numa palavra, sejamos dignos dos bons espíritos, se quisermos que eles nos assistam. O bem é uma couraça contra a qual virão sempre se quebrar as armas da malevolência. Então, para que os bons espíritos possam, digamos assim, sintonizar conosco, precisamos fazer brilhar nossa luz. Quando fazemos uma prece, a luz da oração faz com que sintonizemos com os espíritos superiores. E toda vez que alimentarmos ódio, vingança, crueldade, sentimentos negativos, nós estamos aumentando a sombra dentro de nós e chamando para nós espíritos semelhantes, com o mesmo tipo de vibração e de interesse do nosso. E isso são experiências reais. Nós temos na nossa casa um trabalho que a gente faz, uma atividade, que é aos sábados visitar pessoas que não podem ir porque estão acamadas, né? Tem problemas, ou estão acamadas ou têm impossibilitadas de ir ao centro espírita. Então nós vamos lá, lemos uma página do Evangelho, comentamos alguma coisa, aplicamos o passe e vamos embora. Coisa simples. Na casa da pessoa a gente passa uns 20 minutos, talvez, meia hora no máximo, né? Mas é impressionante, pelo menos para mim, como existem transformações, mudanças em algumas pessoas. É impressionante. Às vezes a gente que está em atividade no espiritismo não se transforma. A gente acha que do jeito que está bom, né? E continua com os mesmos erros. E às vezes pessoas simples assim, às vezes semi-alfabetizadas, se modificam radicalmente. Tem uma senhora que a gente visita, as primeiras vezes que nós a visitamos, ela tinha problemas sérios de depressão, problemas financeiros muito sérios, estava tanta comida na casa dela. Né? Embora não era uma casa tão pobre, assim, ela estava com dificuldades financeiras, com depressão profunda, né? Tentativa de suicídio. E tem um departamento da nossa casa, do Alto de Souza, né, que faz arrecadar mantimentos, e eles começaram a levar mantimentos para ela. E nós, os samaritanos, começamos a visitá-la. E passava um tempo, ele sempre ia pulando, melhorou, não melhorou, continua assim e tal. Eu fui logo no começo, visitei, né, e depois, como a gente vai revezando, eu passei muito tempo sem ir lá. E da última vez que eu fui, eu fiquei pasmo. Né? Ela conseguiu uma casa, naquele sorteio da prefeitura, uma casa nova, uma casa dela, que era a casa dela de aluguel, e estava muito feliz e tal, mas esse não era o ponto principal. O ponto principal é que ela falou assim: eu estou muito bem, porque eu consegui perdoar minha mãe. Mas como assim? Não, a minha mãe biológica, a minha mãe que me teve, né? Ela, quando eu era pequena, ela estava com necessidade, passando muitos problemas, e ela me doou para uma vizinha, se não me engano, em troca de um saco de feijão. Um saco grande de feijão, não um saco de feijão. Para poder alimentar os meus filhos e tal. E quando eu cresci, eu soube essa história e fiquei revoltado com minha mãe. Então, eu detestava minha mãe. Eu não visitava ela e tudo mais. Enfim, falou toda a mágoa, a amargura. E ela falou assim: mas eu ouvindo o Evangelho, ouvindo a leitura de vocês, ela falava, essa questão do perdão, eu pedi a Deus força e consegui perdoar minha mãe. Hoje eu vou na casa dela,
hoje eu falo com ela, hoje eu durmo melhor, acabou o problema de depressão dela, acabou tudo. Então, esse tipo de comportamento, se a gente pudesse vê-lo espiritualmente, provavelmente nós a veríamos brilhando a luz dela. Onde antes havia sombras, agora há luz. Uma transformação que acontece. E não é o único caso, existem outros casos impressionantes, de pessoas que ouviram o Evangelho uma vez na semana. E nós, às vezes, falamos, né? Tem uns que escrevem, ótimo, a gente tem que continuar fazendo isso, né? Paulo de Tarso, ai de mim se não pregar o Evangelho. A gente que fala, né? A gente está tentando reparar os erros do passado, usamos a palavra mal, falamos o mal do passado e agora estamos tentando reparar, pelo menos nesse aspecto, a gente está tentando fazer alguma coisa útil com a nossa palavra, com a nossa voz, etc. Mas, se eu não modificar meus sentimentos em relação ao resto, se eu continuar sendo uma pessoa, por exemplo, raivosa, vingativa, orgulhosa, etc., ciumenta, as sombras continuarão dentro de mim. E a luz que existe em mim não brilhará. Então, como mensagem de Natal, digamos assim, já que o aniversariante é Jesus, é a Ele que nós lembramos e comemoramos o seu nascimento no Natal, o melhor presente que podemos dar a Ele é fazer brilhar a nossa luz, nem que seja um pouco. Né? Se temos raiva de alguém, vamos perdoar. Se temos apego a alguma coisa material, vamos doar melhor os nossos bens. Enfim, vamos fazer brilhar a nossa luz. Com certeza o Mestre ficará muito mais feliz em ver isso do que qualquer outro tipo de comemoração ou de festa que possamos dar, embora ele compreenda as nossas necessidades. Né? Que brilhemos a nossa luz, porque todos somos filhos de Deus e temos luz dentro de nós. Que Jesus então nos abençoe, continue nos amparando e nos iluminando sempre.